Paz, queridos, vamos a mais um Trípolis Falei. Espero que você esteja gostando, né, dessa nova fase, dessa série, né, Reino versus Sistema Religioso. Estamos mergulhando em Mateus 23, onde Jesus critica os líderes religiosos, para que a gente possa identificar nesse tempo, né, atual, os líderes opressores, os líderes religiosos, aqueles que decepam a nossa identidade, nos engessam para que sejamos modelos deles e não de Cristo, né? Os que promovem o império, né, dentro do ministério e não o reino de Deus de reis e sacerdotes, como é o modelo que Cristo veio trazer. Então fique ligado, né? Utilize, aprenda, se aprofunde nesse tema, leia em casa, mergulhe nele e se identificar que o ambiente que você está é dessa forma, que se pastoreio responsável, se a liderança, né, os governos da casa onde você está são dessa forma, com certeza o Senhor vai te conduzir para outro lugar, porque a liderança, né, o governo da casa que você está faz diferença e influencia sim a sua vida. Se você não está num ambiente saudável, você não precisa nem de uma confirmação do Senhor, você sabe pela palavra, né, ali em Amós 3:3, que a gente não pode seguir, né, com pessoas que a gente não se identifica, porque já se perderam do processo e não seguem mais a sua palavra. Isso condena, né, e atrasa, anula ou até faz você perder o tempo da visitação para o seu propósito, para a frente do seu propósito, para o agir e o romper do seu propósito. Isso é responsabilidade sua. Então, ao identificar essa realidade, faça a sua parte, né? Dê uma resposta, porque o nosso Deus, ele se move diante das nossas respostas e com certeza o Senhor vai te guiar para um ambiente saudável, mais próximo da sua Bíblia. Ore e busque o Senhor, porque há muitos ministérios remanescentes, fiéis à palavra de Deus, porque não estão para promover o nome de uma pessoa, mas o reino de Deus e a sua justiça. Amém? Deus abençoe. Vamos à palavra? Então, a palavra de hoje... A palavra de hoje está ali em Mateus 23, no versículo 13, que diz: que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês fecham a porta na cara das pessoas, vocês mesmos não entram e não permitem que os outros entrem. É isso que diz ali pela versão NVT. Então isso é muito triste mesmo. O que a gente tem visto e com frequência, né, na liderança de alguns ministérios, ou até de departamento, ou pessoas, né, que viveram também sobre essa liderança opressora, que colocam julgos, né, sobre os liderados, sobre as pessoas, né, que de boa vontade, né, ao se conectarem por algum motivo, né, estão com você no seu departamento, estão com você no seu ministério, e a sua postura é tratá-los como trabalhadores, tratá-los como empregados, né, e você mesmo não faz nem metade daquilo que essas pessoas são chamadas a fazer, aquilo que você impõe como regras, nem você nem a sua família segue determinadas regras e imposições, mas a gente coloca sobre o ombro dessas pessoas, dessas vidas simples, dessas vidas que estão ali para agregar, para ajudar, né, e querendo nos honrar, mas a gente distorce, a gente bota um peso sobre elas que a gente mesmo não carrega, sendo que, como nós vimos nos versículos anteriores, nós somos chamados a servir a todos. Nós precisamos governar, liderar pelo exemplo, pelo modelo, porque é a experiência que traz autoridade. E no reino dos céus, no reino de Deus, nessa cultura que nós estamos aqui para manifestar como embaixadores desse reino, a nossa cultura, o maior, serve a todos. Nós devemos instruí-los pelo exemplo, mas não. Nós mesmos não temos o exemplo verdadeiro de Cristo, nós mesmos não desenvolvemos um modelo de vivência em Cristo e não queremos também que os outros desenvolvam. Prova disso é que um líder desse perfil aqui, né, abusivo, um líder religioso, como eles eram, eles gostavam que o povo dependesse dele, né? Porque o ensino e a instrução não era natural,
naquele tempo. Então eles dependiam, né, de um mestre da lei, de alguém que ensinasse um pouco da palavra para ele, ou se os seus pais soubessem, era passado de família em família. Mas hoje nós temos acesso pela internet, pelos aplicativos, as Bíblias em todas as versões e valores acessíveis. Tem N formas de você conhecer profundamente a palavra de Deus, e não só a palavra de Deus, mas tanto os outros livros de cristãos, né, realmente com vida com Deus, que podem agregar no teu conhecimento e nas tuas experiências com Deus. Mas o que a gente faz? A gente ignora. E esses líderes, principalmente, eles gostam que as pessoas sejam dependentes deles, e não efetivamente da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra liberta e a palavra transforma. E se você é uma pessoa que busca profundamente a palavra de Deus todos os dias na sua casa, se você tem um tempo com o Espírito Santo todos os dias na sua casa, se você tem a prática do jejum como Jesus teve, para realmente renunciar ao natural, para se preencher com o espiritual, criando uma sensibilidade maior ao Espírito Santo, você vai ver que você não vai ser facilmente manipulado e levado por qualquer vento de doutrina. Por essas práticas aqui você já vai questionar: ei, pera, não é bem assim. Pela palavra, a palavra fala dessa forma. O modelo que Cristo nos deixou é esse. Essa tua prática está equivocada. E esse perfil religioso não sabe lidar com isso. Esse perfil religioso só sabe estar próximo de pessoas que abaixem a orelha, que tem aquela obediência cega, sem questionamento, e sempre cercado de bajuladores. Quanto mais parecidos com eles, melhor. Porque são pessoas que decepam a sua identidade para que você viva deles, para que eles saibam que você nunca vai chegar à plenitude do teu propósito, porque pode ser maior do que o deles. E isso eles não querem. Então, a gente sabe que esses líderes religiosos são totalmente inseguros. E por nem eles avançarem no reino, por nem eles estarem dispostos a viver a plenitude do seu propósito, tamanha insegurança, que tenham que abafar todos, engessar todos para ficar na sua medida medíocre também, para que eles não se sintam ameaçados, o que a gente faz? A palavra diz ali, ó, nem eles vão e também não querem que ninguém vá. Mas você, quanto mais profundo você estiver da palavra de Deus, da oração, do Espírito Santo, mais fortalecido e mais próximo do teu propósito você vai ficar. Mais perto dessas algemas serem quebradas, você vai chegar. Porque eu sei como é difícil se libertar deste perfil opressor, dessas pessoas que impõem esse tipo de regra e comportamento. É muito difícil, mas é necessário. É necessário porque existe um único modelo, que é o de Cristo. Fora disso, realmente não há nada de bom que a gente possa estar fazendo. Por isso que há líderes religiosos criando impérios para si, tratando as pessoas como empregados, engessando as pessoas ao seu molde. Porque tem medo, porque sabe que o Senhor trouxe algo particular para cada um. Nós somos únicos, amém? O que eu carrego, o que eu tenho para viver, não há outra pessoa que vai viver a mesma porção na mesma área. Isso é algo que o Senhor me confiou, assim como o Senhor te confiou a quem está do teu lado, a quem faz parte da sua família, a cada um. Só que a pessoa, sabendo disso, em vez de encorajar sem medo, seja qual for a medida e a porção que o Senhor te deu, porque se você é filho da minha casa, se eu te recebi, se eu te acolhi, se eu te discipulei, se eu transferi o meu coração, se eu abri a porta do meu ministério para você desenvolver aquilo que o Senhor tem para você, que é o desenvolver dos 5 ministérios, um se submetendo ao outro e a gente crescendo junto, o seu crescimento será o meu crescimento. E a sua alegria vai ser a minha alegria. Os seus passos, aonde o Senhor te levar, vai ser a minha alegria também. Vai ser um pedaço de mim que está indo, porque como família em Cristo, nós estamos conectados. Entende? Mas a pessoa que não tem essa visão de paternidade, ainda que fale isso, porque eles usam esses termos de paternidade para manipular as pessoas, como eu já dei meu testemunho aqui, o que acontece? Eles não querem.
Eles não querem nem saber qual é a medida, qual é o teu propósito. Eles querem você embaixo da mesa, com a identidade decepada, equilíbrio decepado, para realmente nunca ter credibilidade maior do que deles diante do que você faz ou do que você fala. Então, tudo isso é interessante você estar ali, embaixo, por baixo. Se você nivelar ou crescer a mais, esquece. Né? Que foi um dos exemplos que eu dei até sobre o nosso próprio testemunho, né? Quando a gente começou a prosperar financeiramente, a ponto de chegar a arrecadar mais, conseguir tirar um salário para nós, depois de anos que a gente nunca tirou um salário para nós tivemos 2 meses de salário só, na verdade 3, porque em fevereiro, pela misericórdia do Senhor, a gente ainda conseguiu. Então, foi o suficiente, né? A tampa, o estourar ali, né? O estopim, realmente porque a pessoa não tolera e não suporta que estejam sequer nivelado, quanto mais passar, né? Enquanto estávamos ali com menos de R$1.000 por mês, investindo na igreja e se virando nos 30 por ser um casal, tava tudo bem, não tinha problema. Agora passou, esquece, daí já não dá. Entende? Então, a gente sabe o que está falando, a gente está falando de exemplos vivos que a gente teve. Então, quando o Senhor fala sobre isso, que aflição os espera, mestres da lei hipócritas, eu costumo dar nome aos bois e chamar de hipócrita realmente aquele que fala do que não vive, que sobe para ministrar o que não vive, que faz reuniões para falar do que não vive. Mas quando a gente dá nome aos bois, as pessoas costumam, tu tá com alguma amargura, olha a forma que você fala, por que você fala assim, né? Você deve estar ainda magoada, você deve estar ainda não sei o que, não tem nada a ver com isso. Jesus mesmo deu nome aos bois. Uma visão equivocada, até para se autodefender, né? É que Jesus não falaria dessa forma. Jesus não chegaria para você que fala, ministra, conversa, depois está aqui, dá tapa nas costas, mas fala por trás, desonra, é rebelde. Você que quer ministrar as pessoas, mas a tua família está totalmente abandonada, né? Você não tem tempo com teus filhos, você não tem tempo com o seu cônjuge, com a sua mulher, com o seu esposo, com o seu um tempo de qualidade mesmo, sem o celular, com os teus filhos, com o teu cônjuge, né, fazendo algo que ele gosta, principalmente para os homens, né, como é sacrificial ver um filme que a gente gosta, sentar para conversar sobre algo que a gente gosta, enfim, você tá com a casa desse jeito e você quer ministrar as pessoas, falando de Cristo, falando da palavra de Deus. Eu sei que a gente nunca vai estar 100%, né? O Senhor já me trouxe no meio da ministração para falar de temas e situações a qual eu ainda estou em processo, não é sobre isso, mas a pessoa que tem essa arrogância de falar tranquilamente num altar, tantas e tantas vezes, está ali nesse lugar confortável e cômodo para ela já, porque temor ela já não tem mais, de sempre trazer ali para ministrar coisas que a gente sabe que não faz, são hipócritas. E Jesus não chamou de um filho amado que está falhando, porque todos falham, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, tadinho desse meu filho. Não, ele deu nome aos bois porque ele veio por todos. Ele não veio só para o povo. Né, a gente está assistindo The Chosen agora, a gente vê ali Nicodemos, ele chamou de amigo, você chegou tão perto, né? Tem os outros ali que ele conversou também, que por ele convidou para orar, ele queria eles próximo deles, mas o que eles escolheram para si? Eles escolheram outros caminhos, eles escolheram a religião e o título. Entende? Então, o que acontece? Essas questões, o Senhor, ele veio para todos. Ele queria chamar todos eles para ele. Ele queria ver que viesse todo mundo, que aquilo ali pudesse os converter acima, para que eles entendessem que quando ele trouxe a lei, quando ele trouxe tudo aquilo que era a experiência, era para eles entenderem esse momento que chegaria. As escrituras estavam ali para serem interpretadas, para serem conhecidas na profundidade, porque a prova de amor, a evidência que você ama a Deus é quando você a conhece e a pratica. E aquilo ali vai servir para a gente identificando as estações e os tempos para saber o momento ao qual todos aguardamos, que é a volta dele. E era isso que ele queria que tivesse ali, que eles estivessem entendendo os tempos.
e tudo aquilo que estava acontecendo, mas não, eles estavam presos na religião, nos seus dilemas ali, mais políticos do que religiosos, com as tradições que eles jogaram em cima. Então, um absurdo atrás do outro. Mas ele veio por eles também. O desejo do coração de Jesus é que eles também tivessem recebido a Cristo, também tivessem identificado pela palavra do que estava acontecendo e de quem ele, o que ele apontava, o que ele era. Mas não aconteceu. Mas eles, mesmo sendo filhos amados, aqueles que não quiseram, ele deu o nome aos bois. Ele chamou filhos amados que estavam ali para guiar o povo, mas estavam sendo pedra de tropeço de hipócritas. Então, por que hoje, quando a gente dá nome aos bois de pessoas que estão há anos ministrando no altar, à frente de algo, ou até num departamento, num grupo pequeno, seja o que for, falando daquilo que não vive, sempre se fazendo de vítima depois de promover o caos, todo mundo é culpado, menos a pessoa, de um filho amado, querido, que tadinho pisou na bola. Não, é hipócrita mesmo. Entende? Tem nome para isso. E isso não tem a ver com falta de perdão ou rancor, tem a ver com ser realista. Mas eu sei que tem pessoas que dependem do seu temperamento, da sua personalidade, têm dificuldade de aceitar as realidades. Mas eu sou uma pessoa realista e verdadeira, e é isso que você vai ver por aqui, nome aos bois. Realidade dos fatos. Verdade bíblica mesmo. Amém? E nisso tudo, claro, a minha humilde opinião é só a minha opinião. Você pode e deve discordar se quiser, tá livre para isso, porque é assim que a gente cresce. Aqui não é um canal de bajuladores e de pessoas que dizem amém para tudo. Não, você tem total liberdade de deixar exposto a sua opinião para acrescentar, para desabafar, enfim. Você tem essa liberdade aqui, amém? Então, E aflição, que na verdade